960 e poucos, né? E aconteceu... Só me dá uma partezinha. Em 29 também, isso desencadeou a queda nas bolsas de valor da Europa, que todo mundo conhece, e o povo subia lá na torre e se jogava igual formiga, né? Por causa disso. Isso aí. E depois de 63, que se instalou o GESARA, se instalou a forma de dizer que foi criada a lei, e essa lei nunca foi sancionada, trazida a público, e nem o NESARA, lá nos Estados Unidos, né? E foi se juntando uma série de ações judiciais ganhas, né? Lá atrás, antes disso, as grandes famílias, na época, Rockefeller, Rothschild, eles perderam a causa judicial, né? Contra crimes contra a humanidade, onde eles tinham que pagar, na época, por 50 anos, $18 mil por habitante do planeta Terra. Compraram todo o juizado lá e nunca pagaram, e está se pendurando até hoje essa dívida. Em 2000, até foi o presidente o Bill Clinton, ele de fato legalizou, sancionou a NESARA nos Estados Unidos. Tá? Acho que foi dia 3, mês 10 de 2000, uma coisa assim. Então, de fato, ela se concluiu como lei e até então ficou como lei da mordaça, lá que ninguém pode falar nada. Aí, em 2001, aconteceu aqueles eventos das Torres Gêmeas também e tal. Mas, enfim, essas leis serviram de um prato cheio para vários grupos que detinham todos os tipos de ativo no mundo, né? Aí, então, começou as famosas operações que a gente tem hoje, né? Que o que seriam as operações? Tu ter algo para legalizar um recurso que está em nuvem, que é um número apenas, não tem valor nenhum, mas para ele ter valor aqui em solo, tu tem que lastrear esse recurso, tu tem que ter algo para lastrear esse recurso. Aí a gente tem no Zimbábue um ditador que ficou 43 anos no poder, produzindo dinheiro dia e noite e fazendo negócios com narcotraficantes no mundo inteiro e mandando contêiner de dinheiro para o mundo inteiro, mais de 23 países. Hoje a gente tem aí alguns milhares de contêineres de cédulas de ZIM, né, que não vale praticamente nada se não estão numa mesa de negociação. Nós temos também alguns milhares de cédulas de dinar do Iraque, lá do Saddam Hussein, quando os Estados Unidos invadiu o Iraque por motivos de programas espaciais secretos, tecnologias que o Iraque tinha mais sofisticada lá que eles recolheram todo o capital. Só que nunca imaginaram que o Saddam Hussein tinha distribuído muito mais do que ele declarava no país para outros lugares, né? E hoje os Estados Unidos têm que pagar essa dívida lá. A gente tem o Dong também do Vietnã, que vem uma história lá não sei se é a Primeira Guerra ou a Segunda Guerra. Então, essas são reavaliações de moedas, né? Bom, todos esses ativos aí, eles estão em container, esses de cédula, e espalhados por 20 e poucos países. E isso atrasou um monte, todas as operações e os grupos aí. Por quê? Porque tu tem que ter a parte logística, tu tem que trazer esse local para um ponto onde vai ser feito as auditorias, as veracidades de fato, ou incinerar tudo. E como que tu carrega isso? De avião? Tá, e quantos aeroportos comportam avião cargueiro no mundo, de grande porte? Às vezes um por dia ou um por semana. Então, é uma logística que leva anos, algumas dezenas de anos, né? E isso é praticamente inviável. Nós também temos, e sem contar que esses ativos todos estavam na mão de pessoas que são totalmente contra os códigos da vida, não atuam dentro dos códigos da vida, foi tudo ativos de negociações ilícitas, né? Não, hoje a gente tem poucas pessoas que são donos de ativos, de cédulas que são lícitas. Já a parte de papéis, que é voltada a LTN, TDA, títulos de vários tipos, águia negra, pitilis, já é uma coisa de menor porte, então tu pode carregar até numa pasta, né? Mas tem um alto valor agregado. Hoje a gente tem várias operações
com esse tipo de título. Aqui no Brasil, a gente tem as letras do Tesouro Nacional brasileiras, né, até dívida agrária, tem vários bancos aqui na América do Sul que também têm essas operações em andamento. Também temos a questão dos exóticos, né? Exóticos seria materiais presentes de herança que passaram de famílias em gerações e gerações. Vamos dar o exemplo aqui, o rei Salomão, né? O rei Salomão ganhava um monte de presente, espada, disso e daquilo, de ouro, de diamante. Aonde é que está isso, né? Isso são materiais exóticos do Egito, né? Então, esses materiais, eles estão na mão de alguém. E hoje eles têm um valor agregado gigantesco. E então tem os exóticos. Uma outra detalhe que vale ressaltar, se a gente for analisar, o Zimbábue tem muito ouro na região do Zimbábue, né? E sempre os países de primeiro mundo, se tu pegar um panorama geral, o minério em solo dos países de primeiro mundo é praticamente escasso, eles não têm. Aí tu olha para o Brasil, olha para a África ali do Norte, principalmente também a África do Sul, eles têm muito minério agregado. E esses países de primeiro mundo sempre tocaram sanções nesses países, para quê? Para que eles não tivessem força e nem poder econômico perante os países de primeiro mundo. E isso sempre foi uma disputa. Então, surgiu-se vários grupos de detentores, tanto de ativos, quanto de letras, de papéis, de títulos, principalmente a área militar. Aqui no Brasil, a gente tem a Operação dos Generais, né? Por que a Operação dos Generais? Quantos títulos eles detinham e pegavam em conflitos, em batalhas no passado? São títulos bem antigos. Então, hoje, virou uma operação. Tá? E acabou acontecendo uma disputa. Hoje a gente tem as mesas de negociação, que eles dizem que são 5, né? Agora eu não sei exatamente onde é que são, mas uma é Reno, outra é em Londres, enfim, tem mais umas 3 aí. Tem a Redenção, que o pessoal está tudo alvoroçado no Brasil. A Redenção tem que ter contrato com a Redenção. Redenção era um grupo ligado ao Vaticano, né? Aonde sugou o ouro aí do mundo inteiro. Se tu for ver hoje, todo o melhor terreno de cada cidade do planeta pertence ao Vaticano. E as pessoas doavam ouro para essa instituição. E eles detinham muito ouro nos depósitos deles, que tem que ser repatriado. Então, também a gente tem a operação de ouro. A primeira operação que eu fiquei sabendo aqui no Brasil foi uma operação de repatriação de ouro. Inclusive de Campo Grande, né? Lá numa família de Campo Grande. Conheci a mãe Eliana e o pai Cristiano nos áudios das operações. Deus me livre, que todo mundo queria me matar por causa daqueles áudios, né? E foi eu não podia nem aparecer. Inclusive, Guilherme, tem um áudio clássico de uns 15 minutos que eu resumi 100 anos em 15 minutos, que você deve ter ouvido um monte de vezes. É isso aí. Isso lá em 2019. Mas segue aí, por favor. Então, resumindo um pouco sobre as operações, sobre o Gesara, Nezara, se criou uma consciência e uma forma de, entre aspas, vai ser dessa forma a distribuição, né? Mas cada um puxando o assado para o seu lado, né? E cada um dizendo, eu tô fazendo na lei Gesara, eu estou lastreado com a lei Gesara. Só que se a lei Gesara ela não tem um coletivo de consciência, de prosperidade, a árvore não dá fruto. Quantas leis aconteceram aqui no Brasil, surgiram, né? Todo mundo ficou alvoroçado, essa lei vai causar. Mas não teve aquele coletivo para ancorar aquela lei e ela virou em nada, tiveram que desfazer ela depois, né? Então, a questão do Gesara é a mesma coisa. Hoje a gente está criando força com o coletivo de prosperidade a nível mundial. Não só das pessoas que estão nas operações em si, mas como todo mundo. A questão de vir ou não as operações da forma que a gente espera, as pessoas até perderam a noção do sentido de valor. Hoje tu bota R$100 na operação para 10 trilhões, né? Se tu pegar uma cédula de ZIM, o valor de face dela é 100 trilhões de dólares americanos. Mas por que ela tem esse valor tão alto? Porque na época eles tinham um negócio realmente alto e tinha que ter uma cédula
com valor de face alto, e até mesmo para a desvalorização que teve. Só que o processo da ajuda humanitária, o que eles falavam? Olha, se tu só vir aqui trocar a cédula aqui na nossa mesa, ou tu tem uma caixa, né? Uma caixa é 40 mil cédulas, agora estão dizendo que tem umas caixas aí com 50 mil cédulas. Se tu não tem um projeto, ela vai valer $1 cada uma. Se tu apresenta um projeto lá para a tua cidade, o valor de face dela vai valer, vamos dizer assim, $10, $20. Agora, se tu apresenta um projeto Ultra Mega Power, vai valer 80% do valor de face ou 100%. Aí tu imagina, 100% do valor de face de uma cédula de $100 trilhões, tu tem numa caixa 40 mil cédulas e num container, um caminhão lá de caixa, olha o valor agregado que dá. Né? Por isso que é importante... Pode falar. Pode continuar. Não, eu só ia complementar, falando que por isso que é importante estar tendo essa consciência da abundância para poder gerar esses projetos, porque senão a pessoa pega esse recurso, pega esse lastro e quer guardar num banco, quer guardar numa corretora para gerar recurso e não investe nos projetos, nos projetos humanitários, daí não surge novas formas de qualidade de vida para as pessoas, sustentabilidade, não surge o novo que todo mundo aguarda, né? E precisa estar sendo também trabalhado, estudado a parte do empreendedorismo, da gestão, para poder fazer um aporte adequado desses valores, e não só ir lá, vou colocar dinheiro nesse projeto e deixar tocar. Mas a gente sabe que pode ter desvio, pode ser que dê errado, então um estudo base ali para poder sustentar tudo isso também é muito válido. Isso que a Renata acabou de falar é muito importante. Se hoje, digamos, iniciasse a liberação de todas as operações que têm andamento, tá? Coisa que não vai acontecer de todos, porque nem todas estão preparadas, nem todas estão documentadas, mas 70 e poucos % de todo mundo que receber esses valores, tá? Ele não vai saber administrar, não vai ter uma gestão, vai devolver para o dono do recurso, da onde veio esse recurso. A gente pegar os casos de ganhadores da Mega Sena, o que eles fazem? A maioria deles, por não ter uma instrução, por não ter uma gestão dessa energia, eles acabaram devolvendo toda a energia de volta, todo o recurso para quem é dono de fato. E isso pode distribuir renda de caminhão para todo mundo, para toda a humanidade. A maioria das pessoas, 70%, 75%, vai devolver esse recurso para quem é os donos. Quem eram os donos do recurso. Ele volta de volta, porque aquelas pessoas estão, entre aspas, preparadas para estar lidando com isso. E eu sempre digo, tu imagina, tu recebeu lá 100, 200, 1 milhão. Tu consegue ficar 30 dias com aquele dinheiro, liberar na tua conta e não fazer nada com ele, continuar com a mesma vida que tu tem, estudando o que tu vai fazer? Praticamente 99,9% não consegue fazer isso, né? Porque não tem um controle emocional e nem sentimental, já quer gastar, já quer comprar algo. Então, é essa gestão que nós temos que ter uma consciência hoje. Então, de ter um controle da energia, porque recurso é energia. E a gente, quando se coloca à disposição da prosperidade, ela começa a vir. Esses dias eu estava conversando com o Dilamar, ele me deu uma puxada de orelha ali de uma palavra que eu falava sempre. Toda vez que eu falava com ele, eu tocava nesse assunto. Ele foi lá e disse, não fala mais isso, Guilherme. Quando eu estou conversando com a Renata também, às vezes um fala para o outro, para de falar isso que... Então a gente vai se corrigindo e automaticamente a gente vai entendendo e compreendendo o processo, né?